E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do First. Bem, meu nome é Tawan e eu vou ser o responsável pela disciplina de Biologia aqui no canal. E como vão funcionar os vídeos? Bem, nesse começo, o nosso foco principal vai ser a resolução de questões, seja elas de vestibulares, como Enem, Unicamp, ou de Olimpíadas Científicas, como vai ser o caso do vídeo de hoje. Porém, no futuro, a gente pretende não se limitar apenas à resolução de exercícios, mas também começar realmente a dar aulas, a explicar sobre aquele determinado tópico, com aulas mais profundas e com um esclarecimento mais amplo. Bem, vamos começar nossa primeira resolução? Certo, mas antes de partir para a resolução em si, eu gosto de explicar rapidamente como iria ocorrer essa resolução. Bem, a gente vai seguir uma ordem. Qual seria essa ordem, Tauan? Primeiro, a gente leria o enunciado e as alternativas, para entender qual seria o assunto cobrado daquela questão. Em seguida, eu faria uma rápida revisão sobre aquele assunto, para que a gente consiga resolver aquela questão com clareza e ainda consiga retomar o tópico daquele conteúdo. E por último, a gente resolveria a questão. Basicamente seria esse passo a passo. Tá, mas primeiro vamos falar sobre essa questão. Por que eu escolhi logo essa questão para ser a primeira resolução aqui do canal? Porque é uma questão de histologia. Provavelmente, se você já leu as alternativas, você já conseguiu identificar que é sobre histologia, especificamente sobre organelas citoplasmáticas. E histologia é um assunto bastante recorrente, não importa se é vestibular ou uma Olimpíada Científica. Tá, agora realmente vamos partir para a hora da resolução. Bem, essa questão é da Olimpíada Brasileira de Biologia no ano 2018, primeira fase. A criatura aquática do filme A Forma da Água possui membranas interdigitais entre os dedos, que facilitam sua natação. A espécie humana possui essas membranas ao longo do seu desenvolvimento embrionário, mas essas regridem devido à atividade de enzimas presente no na. Bem, questão de citologia, como mencionei anteriormente, especificamente sobre as organelas citoplasmáticas. E agora que a gente já conseguiu aqui ler o enunciado, vamos para as alternativas. A gente tem lisossomo, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, peroxissomo e centríolo. Certo, eu afastei aqui mais o enunciado para que consiga trabalhar melhor a nossa revisão de forma mais eficiente. Tá, primeiro falando do centríolo. O centríolo, já de cara, uma diferença marcante dele para as outras organelas é que ele é uma organela não membranosa. Tauan, o que isso quer dizer? Basicamente, ele não possui uma membrana externa, como é o caso das outras organelas, como o lisossomo, retículo endoplasmático, peroxissomos e por diante. Certo, Alan, mas quais seriam as funções dos centríolos? As funções do centríolo consistem na formação de alguns componentes, como a formação de cílios, dos cílios e dos flagelos. Esses dois vão atuar na movimentação, seja de células, como espermatozoide, anterozoides, que é o gameto masculino de briófitas e pteridófitas, ou também como na movimentação de organismos, como é o caso do Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que se move por um flagelo, ou do Paramecium, que é um protozoário que consegue se movimentar pelos cílios. Outra função do centríolo será a formação das fibras do fuso e do áster, que são fundamentais para o processo de divisão celular. Centríolo, essas duas funções que a gente pode destacar. Quais são? Formação de cílios e flagelos e a formação das fibras do fuso e do áster. Cílios e flagelos para a locomoção e fibras do fuso e do áster com relação com a divisão celular. Certo, agora vamos para os peroxissomos. Diferente do centríolo, o peroxissomo já vai ter uma membrana externa, ou seja, ele já vai ser uma organela membranosa. E quais seriam as funções do peroxissomo, Tawan? Basicamente, a gente já de cara, quando fala de peroxissomo, a gente pode ressaltar que a sua principal função é a eliminação dos excessos de água oxigenada, H2O2, pela presença da enzima catalase. Como assim, Tawan? Bem, os peroxissomos são vesículas com enzimas oxidativas. Dentre essas enzimas, uma principal que a gente pode citar é a enzima catalase, que tem como função a quebra da água oxigenada, que é H2O2, em O2, oxigênio, e H2O, água.
Já de cara, principal função, peroxisomo, a gente vai conseguir relacionar isso com essa questão da eliminação de água oxigenada, transformando essa água oxigenada em O2, gás oxigênio, e em água, H2O, certo? Certo, agora vamos para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também pode chamar de complexo golgiense, ele vai ser uma organela que também vai possuir membrana externa, ou seja, ele vai ser uma organela membranosa. Certo. E funções? Quais as funções do complexo de Golgi? Só uma coisa, muitas. O complexo de Golgi é uma das organelas que possui mais funções já de cara. Eu acredito que a principal vai ser a secreção celular. Como assim, Tawan? O complexo de Golgi vai ser o responsável por empacotar e modificar substâncias da nossa célula e permitir a sua saída para fora da célula, ou seja, que a substância é do meio intra e vá para o meio extracelular. Outra função que também acredito que seja importante é o processo de glicosilação. Tá, o que seria isso? Basicamente, a adição de açúcares. Exemplo, há uma proteína sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. A proteína vai entrar no complexo de Golgi, vai sofrer esse processo de glucosilação, adição de açúcares, e vai sair com uma glicoproteína. Pronto, é isso. Outras funções é a formação do acrosoma do espermatozoide masculino. Tawan, explica? Bem, o acrosoma do espermatozoide vai ser basicamente um capuz que vai possuir enzimas que vão facilitar, vão ajudar ao processo de fecundação do ovócito. Se não fosse esse acrosoma, essas enzimas não conseguiriam atuar e, consequentemente, a fecundação do ovócito não seria possível. Então, sem acrosoma, sem a fecundação do ovócito. Outra coisa, a formação da lamela média. Tawan, o que é uma lamela média? Basicamente vai ser um rascunho de uma parede celular vegetal, em que vai ter lá os fragmoplastos. Celulose vai começar a se acumular nesses fragmoplastos e esse conjunto, com o tempo, quando começar a acumular bastante celulose, vai originar uma nova parede celular. Outras funções são a formação dos lisossomos, que a gente provavelmente vai conversar em outras questões quando for resolver. E além disso, também a gente vai ter uma função importante, acredito eu, que é a síntese de polissacarídeos. Tá bom. Poderia citar alguns exemplos, por favor? Claro. Alguns polissacarídeos seriam a celulose, H-carragena e daí por diante. E quais seriam essas funções? Recapitulando. Secreção celular, em que o complexo vai modificar e empacotar substâncias. O processo de glicosilação, adição de açúcares. A formação do acrosoma do espermatozoide, que é algo fundamental para permitir a fecundação do ovócito. A formação da lamela média, que vai originar uma nova parede celular vegetal. Formação dos lisossomos. E além disso, a síntese de polissacarídeos, como celulose, agar, carragena e daí por diante. Certo, agora vamos partir para o retículo endoplasmático. Antes eu só vou limpar aqui o quadro para facilitar a nossa revisão, né, para não ficar muito lotado. Então, filhão. Agora que a gente já limpou aqui o quadro, vamos prosseguir com a nossa revisão. Certo, agora vamos falar sobre o retículo endoplasmático. Bem, o retículo endoplasmático vai ser uma... Bem, para facilitar aqui, eu vou colocar retículo endoplasmático com a sigla RE, ok? Ele vai ser uma organela com membrana. Logo, vai ser uma organela membranosa. E diferente das outras organelas, o retículo endoplasmático vai se dividir em duas regiões. A gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso e o retículo, opa, e o retículo endoplasmático liso. Tawan. Quais são as diferenças? Basicamente, no rugoso a gente vai ter ribossomos,
são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, pela síntese proteica. Enquanto que no liso, a gente não vai ter ribossomos, ok? Além dessa questão da presença de ribossomos, a gente vai ter uma diferença de funções. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, deixa eu ajeitar aqui essa letra, né? Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso vai ser responsável pela síntese de proteínas, porém não vai ser proteínas, não vai ser qualquer tipo de proteína, vão ser proteínas de exportação. Como assim, Tauan? Vão ser proteínas que vão atuar no ambiente extracelular, fora da célula. Exemplos dessas proteínas é enzimas digestivas e também, como exemplo, é os hormônios proteicos, como por exemplo a insulina. Certo, então, já entendemos as funções do rugoso, mas enquanto ao liso? Bem, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos, então síntese proteica já não vai ser uma dessas funções. Então, ele vai ser responsável pela síntese de lipídios. Porém, não vai ser qualquer lipídio. Vão ser de lipídios. Opa, que fiz aqui uma bagunça. De lipídios esteroides. Como assim, Tawan? Exemplos, por favor. Basicamente, vão ser pela produção dos hormônios sexuais. É estrógeno, progesterona, testosterona, por aí. Outra função bastante importante vai ser a função de detoxificação. Tawan, eu não lembro o que é essa ação de detoxificação. Pode explicar? Claro. Basicamente, o processo de detoxificação vai ser a conversão de uma substância tóxica ao nosso organismo em uma substância menos tóxica ou uma substância que consiga ser eliminada do nosso corpo com mais facilidade. Um exemplo de detoxificação vai ser a acetilação, que vai basicamente consistir na adição de radicais acetita naquela substância, que vai tornar ela mais hidrossolúvel, permitindo que ela seja eliminada com mais facilidade na urina. Então, recapitulando, retículo endoplasmático rugoso é uma organela membranosa, duas regiões. O retículo endoplasmático rugoso, com ribossomos, e o liso, sem ribossomos. Funções do rugoso: síntese de proteínas de exportação, exemplo dessas proteínas, enzimas digestivas e hormônios proteicos. Enquanto isso, o liso vai ser responsável pela síntese de lipídios esteroides, exemplo, hormônios sexuais. Além disso, ele também é responsável pelo processo de detoxificação, conversão de uma substância tóxica ao organismo em menos tóxica ou mais facilmente eliminável. Exemplo, acetilação. Agora, normalmente vou apagar aqui o quadro para que a gente consiga trabalhar nossa última organela e finalmente partimos para a resolução oficial da questão, certo? Então, só um momento. Tá, já apaguei aqui o quadro para a gente poder retomar de novo nossa revisão e vamos para a nossa última organela para que a gente consiga já resolver essa questão e, né, finalizar aqui o vídeo. Bem, os lisossomos vão ser organelas com membrana. E como eu espero que você tenha aprendido aqui nesse vídeo, o nome que recebe essas organelas que possuem membrana são organelas membranosas. E qual que é a função do lisossomo? Digestão intracelular. Ah, Tawan, é só isso? Sim e não. Como assim, Tawan? Bem, bem, o lisossomo realmente é só essa única função dele, digestão intracelular. Porém, tem três tipos de digestão intracelular. Quais são esses tipos, Tawan? A gente vai ter a heterofagia, vamos ter a autofagia e vamos ter a autólise. Tawan, qual a diferença de cada um, por favor? Bem, a heterofagia vai ser a digestão de partículas de fora da célula, ou seja, que veio do ambiente extracelular. Na autofagia, entretanto, vai ser a digestão de partículas de dentro da própria célula. Exemplo de autofagia: reciclagem de organelas. E autólise, Tawan? Qual que é a... Como que ocorre esse processo? Basicamente, a autólise vai ser a
liberação das enzimas do lisossomo e que vai gerar duas coisas. Vai gerar digestão da célula inteira e, como consequência, morte celular. É isso. Tá, Tawan. E como ocorre esse processo de autólise? Bem, primeiro a gente tem que saber que nos lisossomos a gente possui enzimas chamadas de hidrolases ácidas, que só atuam em pH neutro. E quando ocorre algum caso que ocorra o rompimento desses lisossomos, a gente vai ter essa liberação dessas enzimas e dos prótons H+. E como consequência, vai ocorrer a digestão da célula inteira e após essa digestão vai ocorrer a morte celular. Tá, Tawan. Então quer dizer que a autólise é sempre um processo danoso, que sempre vai causar alguma consequência grave ao nosso organismo? É sempre deletéria, por assim dizer? Não. Afinal, algumas coisas boas são possibilitadas pela autólise. Exemplos: casos de remodelação corporal. Como assim, Tawan? Exemplo clássico. Sabe o girino, que é o filho sapo, né? Quando ele está na fase filhote, ele está no ambiente aquático e possui aquela cauda, por assim dizer. Quando ele vai para passar a metamorfose e vai para o ambiente terrestre, ele perde aquela cauda. Quem é a organela responsável por esse processo? Lisossomam, por um processo de autólise. E outro exemplo que a gente tem desse processo de autólise vai ser o desaparecimento das membranas interdigitais durante o desenvolvimento do feto humano, que é o que a nossa querida questão pede. Então, só retomando aqui antes de ir para a questão novamente, que os lisossomos é a principal função: digestão intracelular, três tipos: heterofagia, digestão de partículas de fora da célula; autofagia, digestão de partículas de dentro da célula. O principal exemplo vai ser os casos de reciclagem de alguma organela. E por último, autólise, que vai ser a liberação das enzimas do lisossomo, que vai proporcionar a digestão da célula e morte celular. Quando que geralmente ela acontece? Remodelação, principal exemplo, né? Remodelação corporal. E com isso, como no caso de remodelação corporal, a gente vai ter a perda da cauda do girino, da metamorfose de girino para sapo, e o desaparecimento das membranas interdigitais durante o desenvolvimento do feto humano. Então, nosso gabarito, letra A. E assim a gente finaliza a nossa resolução, o nosso vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo de biologia aqui do canal. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado satisfeitos com essa resolução, com esse vídeo. E caso vocês tenham alguma opinião no que eu poderia melhorar, caso que a gente poderia trazer aqui para o canal, fiquem liberados para comentar para comentar, né? Colocar nos comentários. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e sejam bem-vindos ao canal do First.